Olá a todos e todas, bom dia. Eu sou o Marcos Chicarone, presidente do Sinafresp, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado de São Paulo. Hoje é 14 de dezembro de 2022 e esse aqui é um episódio especial do Sinacast, um programa de entrevista dos auditores do Fisco Paulista. Nosso convidado de hoje é o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Dr. Felipe Salto, e muito conhecido como especialista em contas públicas. O secretário é graduado em Ciências Econômicas pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, FGV. É mestre em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Entre 2008 e 2014, exerceu atividades de consultoria macroeconômica na Tendências Consultoria Integrada, e ajudou a fundar o Instituto Telos, organização que visa promover a inovação no governo. Tornou-se em novembro de 2016 o primeiro diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, o IFE, do Senado Federal, cargo que ocupou até ser empossado secretário da Fazenda e Planejamento aqui no Estado. Recebeu o prêmio de melhor dissertação conferido pelo GV Pesquisa e o prêmio Jabuti ao obter a primeira colocação na categoria de Economia com o livro Finanças Públicas, da Contabilidade Criativa ao Resgate de Credibilidade, pela editora Record, obra organizada com o Mansueto Almeida. Publicou ainda duas outras obras pela editora Saraiva: Contas Públicas no Brasil, em parceria com o Josué Pellegrini, e em 2022, o Reconstrução, o Brasil nos anos 20, com o João Vilaverde e a Laura Carpusca. E ele tem também vários artigos publicados sobre economia e contas públicas nos principais jornais do país, e foi colunista de opinião no jornal O Estado de São Paulo. Senhor secretário, muito bem-vindo ao Sinafresp. E agradecemos muito por o senhor ter aceito o convite em conversar conosco hoje aqui. Obrigado, Chicarone, primeiro pelas palavras iniciais aí, por ler meu currículo também. A gente, ao longo da trajetória profissional, acho que uma das coisas que eu mais gosto é de poder olhar e ver que a gente foi fazendo coisas importantes, relevantes ao longo do tempo, e não graças só ao nosso esforço, mas, como eu sempre digo, às equipes, né? Assim como é na Secretaria da Fazenda, a importância das equipes técnicas. Então, te agradeço aqui pela oportunidade, cumprimentar o Sinafresp também, e acho que desde o início aí da minha gestão nós tivemos um diálogo muito positivo, né, com as entidades de classe, de todas as carreiras, mas sobretudo o Sinafresp, que representa os auditores fiscais da Receita Estadual. Muito bom, secretário. E começando então aqui, tem gente que quer ser jogador de futebol, agora que estamos aqui em tempos de Copa, ou Copa para outros, não é? Outros médicos, outros advogados. Seu interesse pelas contas públicas, de onde que vem? Excelente pergunta. Eu sou do interior de São Paulo, né? Laranjal Paulista, que é a região de Sorocaba e tal, para quem está nos vendo. E nasci em São Paulo, capital, mas fui criado lá, então me considero do interior. E eu gostava muito, sempre gostei de matemática, no colégio e tal. E depois só que comecei a me interessar sobre política também, por política local, gostava de escrever, mandava artigo para o jornal da cidade e tal. E aí decidi fazer economia, né? E na faculdade de economia eu conheci uma pessoa que é talvez a minha principal referência profissional e acabou se tornando um mentor, que é o professor Yoshiaki Nakano. O Nakano foi secretário da Fazenda, né, no governo Mário Covas, de 95 a 2001. E ele, muito generoso, eu sempre procurava para conversar, 17, 18 anos de idade. Professor, eu quero ir para o setor público, temos que fazer alguma coisa, temos que mudar a questão política. Ele, Felipe, você tem que pensar o seguinte, onde você quer estar daqui a 30 anos? Depois 20 anos, 10 anos, e aí você vai começar a estabelecer suas metas para amanhã, para o ano que vem. Isso foi uma coisa importante, né? Porque ele foi me mentorando, me guiando. E na faculdade mesmo, a FGV tem essa vantagem, tem muitos centros de pesquisa. E eu me enfronhei ali no Centro de Estudos de Macroeconomia Aplicada,
e comecei a ter contato com dados de dívida pública. Claro que a nossa tarefa ali que os professores davam era consolidar planilhas, preparar apresentação e tal. Mas eu fiquei encantado com essas disciplinas de economia do setor público e com esse trabalho no centro de pesquisa. E aí começou o interesse. Depois, na vida a gente tem que ter sorte também, né? Quando começou a fase de estágios, eu prestei o processo da Tendências Consultoria. E eles estavam precisando de gente justamente na área de macroeconomia, especificamente análise de contas públicas. E aí começou a história, né? Comecei a escrever, fazer relatórios, atender os clientes, falar com o jornalista. Então, a Tendências foi muito importante também na minha trajetória. O trabalho lá com o Mailson da Nóbrega, né? Aprendi muito com ele também. Então, é um pouco isso, o início aí dessa coisa das contas públicas. Muito bem. E a gente vem, então, acompanhando um pouco a sua história, conforme vimos aqui. O senhor sempre teve um espaço nessa área de análise e agora, recentemente, o senhor veio aqui para o lado gestor, né? E quais são os principais desafios que o senhor encontrou aqui assim que chegou na Cefaz? Outra pergunta muito boa, porque na minha trajetória, tanto na Tendências, quanto assessorando o senador José Serra, quanto na instituição fiscal independente, fora as atividades acadêmicas e tal, sempre eu brinco que eu estava do lado de lá do balcão, jogando pedra, né? Tem que cortar gasto, tem que aumentar a receita, tem que melhorar a eficiência e tal. E quando o governador Rodrigo Garcia me convidou para vir para a Secretaria da Fazenda, eu mudei para o outro lado do balcão. Agora eu vou ser o responsável pela política fiscal tributária do Estado de São Paulo. Então, tem sido uma experiência incrível, por várias razões. Primeiro, porque a Fazenda tem um assunto que naturalmente domina, né, a agenda do secretário, que é a questão do ICMS. E aí a importância do trabalho dos auditores, né, e depois eu quero falar um pouco sobre isso também. Mas também tem outros temas que são fascinantes, assim como o ICMS, que é na área tributária o ITCMD, o IPVA, a fiscalização, na área do Tesouro Estadual, toda a execução financeira do Estado. O Estado de São Paulo tem um orçamento de 317,6 bilhões de reais. 2/3 disso é o ICMS. Então, além dessas duas grandes áreas fins, o Tesouro e a Receita Estadual, ainda a Fazenda entra nos assuntos de concessões, PPPs, o secretário participa de conselhos também que envolvem outras secretarias. Então foi um aprendizado grande, porque no fundo o que é o cargo de secretário da Fazenda? É tomar decisões que vão ter implicações importantes, financeiras, fiscais e para a vida das pessoas. E aí que você precisa de equipe, né? E quando eu cheguei à secretaria, eu trouxe 1 ou 2 assessores de fora só. E por quê? Porque a Secretaria da Fazenda tem um corpo técnico que é de tirar o chapéu. Eu dou esse testemunho em todo lugar que eu vou, porque não existe um Estado desenvolvido sem uma burocracia permanente, bem formada e bem paga. Eu sempre dizia isso quando estava fora, e agora, tendo passado por essa experiência na Secretaria da Fazenda de São Paulo, eu só reforcei essa minha visão. Eu me lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, para Washington, eu conheci algumas autarquias, e eu falei, tá vendo, olha, os servidores aqui, dá para ver que eles têm orgulho de fazer parte dos órgãos públicos, né, que tomam decisões, que vão definir os rumos do país. E assim também tem que ser no Brasil, a gente tem que mudar essa visão equivocada que se tem sobre o servidor. O servidor é fundamental. O que eu faria na secretaria se não tivesse pessoas como o Zé Paulo Neves, quem está nos ouvindo não vai conhecer, mas é o meu chefe de gabinete, foi presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, o Luiz Márcio Souza, que é o secretário da Receita Estadual, e os auditores fiscais em geral, né? A área jurídica. A Secretaria da Fazenda tem uma área jurídica tributária só para cuidar de todos esses assuntos, né? Principalmente do ICMS, mas do IPVA também, do ITCMD. E o Tesouro. O Tesouro, aí tem outras carreiras, os APOFs, né? Que são os analistas de planejamento, orçamento e finanças. Os comissionados, ainda o Estado de São Paulo depende muito dos comissionados que estão há muito tempo no Estado. Então, servidores públicos, isso é um tema que me interessa muito e que, a partir dessa experiência na Secretaria da Fazenda, também passou a ser uma bandeira minha também. Por isso que eu me identifiquei tanto com as questões, não só do sindicato, mas de todas as associações, órgãos de representação que eu pude conhecer.
Muito bom. E isso, então, que o senhor, eu não conhecia esse termo, né, até muito recentemente, a burocracia permanente. Como é que o senhor enxerga, então, que aspectos são importantes para valorizar, por um lado, essa burocracia permanente e, por outro lado, para facilitar e garantir a entrega de resultados por parte dessa mesma burocracia para o Estado, para a população? Eu acho que é fundamental, do ponto de vista da administração, você ter prazos, metas e, na equipe, pessoas que tenham esse perfil de gestor para cobrar. Porque, claro, as pessoas são diferentes. Então, tem gente que tem um perfil mais acadêmico, mais intelectual, gosta de pegar um tema e estudar a fundo, né? Eu tenho um assessor que é colega de vocês também, auditor fiscal, o Ângelo de Ângeles, né? Que sabe tudo do ICMS. Eu sempre brinco com ele que ele é meu guru do ICMS. E ele tem esse perfil mais acadêmico. E o Zé Paulo, por exemplo, tem um perfil mais de gestor. Então, eu acho que a arte dessa coisa de usar bem os recursos humanos que a gente tem é combinar essas diferentes características. Então, do lado da administração, o fundamental é identificar isso e fazer com que as pessoas trabalhem felizes. Aí entra o lado de lá. Quer dizer, se você não tiver bons salários, perspectiva de aumento, de valorização e diálogo, né? Eu acho que diálogo é o principal, a coisa não anda. Quando eu cheguei, eu percebi que havia uma demanda reprimida por conversa, por diálogo. Receber as pessoas. Às vezes tem aquela impressão, não, os sindicatos têm que ter cuidado. Olha, eu vou receber todos que me procurarem. Desde o empresário bilionário, passando pelos colegas secretários, passando pelos deputados estaduais, enfim, todos os stakeholders, né, como a gente diz, que são pessoas que flutuam em torno do governo e que a gente precisa dialogar. E por que não também aqueles que a gente convive diariamente e que fazem a secretaria acontecer? Eu acho que isso ajudou muito, porque, claro que havia uma série de compromissos firmados que estavam em andamento, ainda não tinham sido entregues, né, do ponto de vista salarial, mas o que eu fiz, com a autorização do governador Rodrigo Garcia, renovei esses compromissos e passei a estabelecer com vocês, né, essa possibilidade de um canal direto. Toda vez que vocês queriam conversar, ou que eu queria conversar, a gente se reunia na secretaria, visitava, né, vocês também, então, eventos, etc. Acho que isso ajuda muito. Então, são esses dois lados. Do lado da administração, acho que a gente tem que criar os incentivos corretos e ter boa gestão e prazo para as coisas acontecerem. E, do outro lado, fazer a nossa parte, quer dizer, ter um compromisso permanente com a valorização dessa burocracia do Estado de São Paulo. Eu digo sempre que, na Fazenda, eu tive contato não só com os auditores, com os especialistas contábeis, com os executivos públicos, os oficiais, são as várias carreiras, né, que a gente tem lá, os próprios comissionados, mas também com os procuradores do Estado, que também é uma carreira fundamental. E eu vejo que lá também eles têm as demandas que não foram atendidas durante um tempo, que precisam ser olhadas. Acho que o Estado de São Paulo teve um mérito muito grande desde 95, quando Mário Covas, né, ganhou a eleição, que foi colocar as contas em ordem. Aquele ajuste fiscal voltado para aumentar o caixa, para ter recursos. Mas nós talvez estejamos agora num momento em que é preciso modernizar essa visão antiga do ajuste fiscal. Tem que ter austeridade, tem que controlar o gasto, tem que aumentar a receita, tem que ter fiscalização. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas só acontecem se você tiver as pessoas satisfeitas, felizes, passando em concursos bons e querendo entregar. E quando a gente dialoga, eu visitei as 18 delegacias, né? Talvez quem está nos assistindo não saiba, mas a Secretaria da Fazenda aqui em São Paulo tem 18 regionais, unidades regionais, e dentro das regionais tem as delegacias tributárias. E fiquei encantado, acho que essa é a melhor palavra, porque gente muito qualificada, formada no ITA, formada na USP, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, gente com ideias novas, que ninguém estava olhando. Falei, olha, eu me lembro de uma colega de vocês, auditora, Lilian, salvo o melhor juízo, lá em Araçatuba. E ela estava trabalhando numa questão que era o laboratório CRIA São Paulo, com ideias fantásticas. Eu falei, por que ninguém me trouxe isso antes, né? Então essas visitas também foram muito interessantes para mim, pessoalmente, conhecer as pessoas. Eu gosto, né, de conversar, de ver quais são os problemas e os desafios, né? Acho que é isso. Muito bem. E então, bom, tendo o senhor visto, não dá para a gente também escapar. Estamos aqui conversando no dia 14, conforme dissemos lá no
no começo. Ontem foi anunciado o novo secretário aqui da Fazenda, do novo governo, né? Como é que o senhor enxerga aí os principais desafios, né, em relação a, todas as questões da burocracia permanente que conversamos, mas e também os impactos da guerra fiscal, conflito federativo, reforma tributária? Que desafios teremos nós aqui em São Paulo? Você sabe, Scaroni, que o governador Tarcísio de Freitas, né, o governador eleito, me deu a honra de fazer uma visita à secretaria. Acho que foi a única secretaria que ele visitou pessoalmente, junto com o Guilherme Afif Domingos, que é assessor direto dele, conselheiro, e uma referência também aqui em São Paulo, né, ligado à associação comercial, conhece muito o Estado. E ele me fez algumas perguntas parecidas com essas. Quais são os 5 principais desafios do Estado? E um deles eu falei que era a política de RH, de recursos humanos. Que nós já fizemos reforma administrativa no passado, né, outros governos contrataram consultorias para avaliar essa questão de pessoal, mas eu acho que nós estamos num momento em que é preciso acelerar o cuidado com essa questão. Tem pontos muito críticos, né? No Tesouro Estadual, por exemplo, a gente depende de 342 comissionados. Quer dizer, quando se encerrar esse período deles, eles se aposentarem, o cargo vai ser extinto, como é que faz? Nós vamos ter que ter uma carreira, ou vamos ter que ter um remanejamento, né, de servidores e serviços para que a gente consiga manter essa atividade fundamental. Então, um dos desafios que eu falei para ele era esse, o RH, política de RH do Estado. E o Maurício Baruti, que é um outro colega, né, de vocês, auditor fiscal, hoje eu brinco que ele é um prefeito da Secretaria da Fazenda, porque ele cuida da CTA, que é a Coordenadoria de Tecnologia e Administração, e toda essa parte de RH, de TI, tudo está embaixo dele. E ele aceitou um desafio, porque eu criei uma prática que é o Gabinete de Portas Abertas, né? Vocês sempre estão lá, estão vendo, que é uma reunião semanal, sem falta, né? Toda semana a gente faz, normalmente às sextas-feiras, recebe todo mundo lá no grande auditório, no prédio sede aqui, que fica na Avenida Rangel Pestana, e conversa sobre todas essas questões. E eu comecei a perceber, nesses diálogos, que de fato tinha muita questão não resolvida, de várias carreiras, na área de RH. Eu falei, Baruti, primeira coisa, você tem que catalogar todas essas demandas. Por exemplo, no caso dos fiscais, qual é a principal demanda? Era o teto remuneratório. No caso dos TEFs, que são os técnicos da Fazenda Estadual. No caso dos APOF. E ele fez um trabalho primoroso, que eu, inclusive, já entreguei para o novo secretário anunciado, que é o Samuel Kinoshita. Aliás, tive uma excelente impressão dele, né? Assim como o próprio governador Tarcísio, muito técnico, muito disposto a continuar as agendas que a gente iniciou. Então, esse trabalho que o Baruti organizou, de diagnóstico, já está na mão do novo governo. Inclusive, a gente tem minutas de sugestões, né, para essas reformas de pessoal que, se o governo quiser, poderá aproveitar, né? A outra questão importante é a guerra fiscal. Aí, uma coisa que toca muito a secretaria, que é o ICMS, São Paulo está no meio de uma guerra fiscal com os outros estados e precisa se defender. E durante a minha gestão eu falei, olha, nós vínhamos concedendo aí as gestões anteriores benefícios tributários, seguindo a prática que sempre foi tradicionalmente seguida de atender as demandas políticas, é natural, as demandas setoriais. Mas o que eu comecei a fazer? Introduzir um componente mais técnico. Aproveitar essa mão de obra qualificada que a gente tem, começar a fazer avaliação. Então, nós reestruturamos dentro da Receita Estadual uma área de economia, que é o DEPT, né, o Departamento de Estudos de Política Tributária, e o Carlos Gomes, outro colega de vocês que comanda isso hoje, e ele já entregou para mim um cronograma completo de indicadores que vão ser criados para avaliar os benefícios, para a gente poder saber, por exemplo, Chicarone, Santa Catarina, está levando a indústria nossa para lá? Aparentemente sim, porque 2004, 2005, São Paulo tinha um superávit comercial com Santa Catarina de 10 bilhões de reais. Hoje tem um déficit de mais de 60. Por que isso aconteceu? Porque Santa Catarina pratica uma política agressiva e irresponsável. Concede benefício como se não houvesse amanhã. Importa sem imposto e depois, na saída do produto, quando vem para São Paulo, dá crédito outorgado. São Paulo não pode fazer isso porque Santa Catarina é desse tamanho, São Paulo é desse tamanho. Então, qual é a melhor política? Para responder bem essa pergunta, a gente tem que ter estudos, tem que ter avaliação técnica.
E aí entra uma frente importante, que é o relacionamento com os órgãos de controle. O Tribunal de Contas do Estado está no nosso pé. Tem que avaliar, tem que divulgar informações, tem que dar transparência. Então tomamos uma série de medidas aí nessas frentes, e ainda recentemente conversava com o secretário anunciado, o Samuel Kinoshita, que seria importante ele continuar essas agendas que a gente iniciou, de avaliação, as resoluções que nós fizemos, né? Fizemos uma resolução que institui assistência de benefícios fiscais. Uma outra que criou o Comitê Executivo de Acompanhamento dos Indicadores Fiscais, o CEARIF. Já está na 7ª reunião, com ata, tudo documentado. E uma resolução, talvez a mais importante dessas três, que é a Resolução 51, em que nós colocamos no papel todo o procedimento de análise dos benefícios tributários. Então, quando vem um setor têxtil, por exemplo, ou o setor automotivo, e pede, olha, a gente quer um regime especial, ou quer um crédito otorgado, ou quer uma redução de base de cálculo, ou quer que vocês briguem para aprovar um convênio XYZ no CONFAS, né, que é o colegiado que reúne os secretários e secretárias de Fazenda de todos os 27 estados, né, mais o Distrito Federal, 26 estados mais o Distrito Federal. E aí como que a gente responde a isso? Hoje, a Resolução 51 estabelece todos os procedimentos. Então, acho que são avanços que nós começamos, né, foi um período curto, aí, até dia 31 de dezembro, 8 meses, mas eu acho que, dando continuidade a isso, são desafios e agendas muito interessantes. Muito bom. E na esteira também de toda essa questão, até dos benefícios fiscais, quer dizer, de uma outra linha de gastos do Estado, né? Então a gente tem acompanhado essas discussões em torno da PEC da transição, que exclui alguns gastos, né, do limite. Como é que o senhor imagina um arcabouço fiscal que a gente permita acompanhar e controlar melhor essas contas públicas nesse contexto maior? Eu acho que a política fiscal, do ponto de vista nacional, tem um desafio muito grande, que é resgatar a credibilidade. Nós tivemos aí o atual governo que está se acabando, o governo Bolsonaro, em que a política fiscal foi desmantelada. Nós tivemos, na verdade, uma deterioração de alguns princípios básicos da responsabilidade fiscal. Por exemplo, aprovaram-se 2 leis complementares, a 192 e a 194, com efeitos drásticos para as finanças dos estados, e aí os estados tiveram que correr atrás de compensação. Aquela questão dos combustíveis, né? Todo mundo acompanhou que, por exemplo, São Paulo teve que derrubar a alíquota de 25 para 18, no caso da gasolina. E aí, claro que a gente perdeu receita. Quem paga essa conta? Entramos no Supremo Tribunal Federal para exigir a compensação, e temos conseguido uma compensação de cerca de R$1 bilhão. 1 bi, é muito dinheiro, todo mês até dezembro. E ano que vem, como é que fica? Então esse é um desafio, do ponto de vista do federalismo fiscal, enorme, né? Não estou dizendo que não houve avanços, acho que há pontos positivos a destacar também, da gestão que aí está no governo federal, mas o desafio é muito grande porque o crescimento econômico também vai ser baixo no ano que vem. Claro que o Banco Central está aumentando a taxa de juros para controlar a inflação, e quando você aumenta a taxa de juros, você desestimula o investimento produtivo, e o crédito fica mais caro. Então, ano que vem vai ser um ano de baixo crescimento. Quando você tem baixo crescimento econômico, as receitas tributárias, a arrecadação, não só do ICMS, mas dos impostos federais também, como o IPI, que é o Imposto sobre a Produção Industrial, o Imposto de Renda, a COFINS, a CSLL, o PIS, o PASEP, eles também crescem menos. E aí você tem uma restrição fiscal. Aí como resolve esse pepino? Na verdade, nós temos que ter regras fiscais que sejam, de um lado, flexíveis. Você não pode fazer uma regra draconiana que depois vai ficar incumprível. Aí tem que fazer o que faz com o teto de gastos hoje. Fica mudando a Constituição todo ano para poder romper o teto. Pela minha conta, Chicarone, o teto de gastos, que foi instituído em 2016 pela emenda 95, né, ele já foi rompido em 790,2 bilhões de 2017 para cá. Então tem algo de errado. Por isso que eu tenho defendido uma reforma do arcabouço fiscal. Acho que nós temos que ter um teto de gastos, sim, é importante o controle da despesa, mas não só pela inflação. Você tem que ter um crescimento real, acima da inflação, que permita essa discussão da melhor alocação possível dos recursos, mas que não seja uma regra impossível. O que adianta eu fazer a melhor regra do mundo, melhor entre aspas, se ela é impossível de ser cumprida?
93% do orçamento federal é rígido, porque é despesa de pessoal, de previdência, benefício social, fora o custeio da máquina que você tem que manter, porque senão você tem que apagar a luz dos ministérios, tem que mandar o pessoal da segurança embora. Então não é fácil. Eu acho que tem que ter uma regra que seja vinculada à dívida, um limite tendencial para a dívida pública, combinada com o teto de gastos, e voltar a uma regra de resultado primário, que é a receita menos a despesa. O lado da receita importa muito. A Constituição de 88 é conhecida como Constituição Cidadã, não é à toa. É porque ela franqueou direitos, criou um sistema único de saúde integral universal. Isso tem custo. Então nós precisamos ter uma boa arrecadação, e aí entra a atividade também da Receita Federal e dos colegas de vocês que estão na Receita Federal, para que se tenha uma certa resistência do ponto de vista da capacidade arrecadatória do Estado. Ah, muito bem, ô secretário. E aí, sim, para a gente ir terminando aqui agora a nossa conversa, né, e resgatando esse encantamento com o que o senhor encontrou aqui dentro da secretaria e no serviço público em geral e até nas diversas carreiras aqui, o que é que o senhor diria para um jovem que esteja pensando em chegar para o serviço público? Eu diria o seguinte, mesmo que vá para o setor privado ou para o setor público, que nós temos que ter presente que o Brasil ainda é muito desigual. É só a gente ir na Praça da Sé, eu moro em Santa Cecília, um bairro aqui de São Paulo, próximo do centro, onde fica a secretaria, e todo dia o motorista vai lá, me pega em casa e me leva para a secretaria. Quando a gente faz esse trajeto, o que a gente vê de pessoas na rua, que não tem um prato de comida, que não tem o mínimo necessário para sobreviver. Então, se o Estado não está dando conta disso, o Estado lato sensu, né, os governos não estão dando conta disso, do que nós vamos dar conta? Então, eu como secretário da Fazenda, todo dia eu fico me perguntando. Eu estava com o Eduardo, um dos meus assessores, no carro outro dia, eu falei, Eduardo, olha, é isso que a gente tem que pensar. Se as decisões que nós estamos tomando todo dia aqui na secretaria vão melhorar a vida das pessoas. Essa é a minha motivação principal. Parece uma coisa utópica, mas não é. Eu acho que o serviço público tem essa beleza, que seja uma atividade como a da carreira de vocês, que é uma atividade permanente, de servidores que sai governo, entra governo, estarão lá fazendo a sua atividade, seja a atividade mais política, né, ou cargos como o meu que estão numa zona intermediária, né, técnica e política. Né, o secretário de Estado é também um cargo político, mesmo a Fazenda sendo muito técnica. Então, o que eu diria para quem quer ir para o serviço público é que tenha sempre presente que o Brasil ainda é muito desigual e que o nosso desafio permanentemente, diuturnamente, tem que ser esse de pensar em como melhorar a vida daqueles que mais dependem do Estado. Então, por isso é preciso se preparar bem, fazer uma boa faculdade, estudar permanentemente, reunir pessoas melhores do que você. Uma coisa que eu aprendi cedo, aprendi com o senador Serra, trabalhei com o Serra, é trazer para a equipe pessoas melhores do que você. Porque tem gente que pensa assim, eu vou trazer o Schicarone, que é bom numa determinada área, mas ele é melhor do que eu, aí ele vai me ofuscar. Se você pensa assim, você só vai trazer gente ruim perto de você. Você vai brilhar de que jeito? Se você só vai ter gente ruim. Então, formar boas equipes. Acho que essa é uma outra diretriz importante. E é isso, quer dizer, eu, como você vê, falo bastante porque gosto, né, desses assuntos, mas fico feliz pelo convite, viu, Schicarone, o Sinafresp, é uma oportunidade também para agradecer. Aprendi muito com vocês, falo de coração, você sabe disso, não só com a carreira de vocês, com as pessoas que estão mais próximas de mim lá no gabinete, na Receita Estadual, mas fica aqui também o meu elogio, a minha deferência aos auditores fiscais. Muito bom, secretário. Então, olha, aqui, por um lado, agradecer também a sua disponibilidade, as suas palavras, a sua presença. Por outro lado, também, com muita sinceridade, cumprimentar por essa migração, né, do período de análise, né, do longo período de análise para esse ainda curto período de gestão, mas pelo sucesso inconteste que o senhor conseguiu e o nosso reconhecimento. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. E encerrando aqui conosco, este foi o episódio especial do SinaCast, com a presença do secretário da Fazenda e Planejamento, Dr. Felipe Salto. Agradecemos a sua audiência e encontramos contigo no próximo episódio. Um grande abraço.